E aí, galera, tudo bem com vocês? Chega mais porque tá começando o Tá Ligado na Cidade. E aí, gente, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o Dia da Fraternidade Universal, feriado celebrado no Brasil sempre em 1º de janeiro. O Dia da Fraternidade Universal destaca a importância da solidariedade, da união e do respeito entre os povos. Então, a gente vai debater assuntos como empatia, igualdade e paz mundial junto do nosso convidado, o psicanalista Douglas Brito. No quadro Tá na Rua, o repórter Vitor Krigor foi ouvir dos moradores da cidade sobre o que nós podemos fazer para tornar o mundo mais fraterno. E ainda o quadro Atividade Legislativa com o colunista Lucas Guerra. Então tá ligado? Começou! O primeiro dia do ano, pelo calendário da Era Comum, foi escolhido pela ONU, a Organização das Nações Unidas, para promover a fraternidade universal. No Brasil, o Dia da Fraternidade Universal, também conhecido como o Dia da Confraternização Universal, é um feriado nacional instituído por lei pelo então presidente Getúlio Vargas. Isso já tem tempinho já. Bom, né? Tempinho bom. Exatamente. E a comemoração, você já entendeu, né? É sempre em 1º de janeiro. O nosso convidado de hoje tem bastante conhecimento em psicologia e estudos bíblicos. Então ele vai debater com a gente toda essa atmosfera da fraternidade. É quem bate um papo com a gente, o psicanalista Douglas Brito. Douglas, seja bem-vindo ao Tá Ligado. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Bom demais ter você aqui, Douglas. Ô Douglas, quando a gente escuta essa palavrinha, fraternidade, inclusive foi uma coisa que a gente estava debatendo quando a gente trouxe esse tema do programa junto com o nosso produtor, o Vitor, a gente já pensa numa questão tanto quanto religiosa. Mas a palavra por si só não tem necessariamente uma conexão com religião ou com religiosidade. Queria que você explanasse um pouquinho sobre isso. A rigor não tem mesmo, mas é que a palavra ela vem de frater, do latim, né, que é união entre homens religiosos e sororidade entre as mulheres. A sororidade está começando a se usar essa expressão agora, mas a fraternidade é que é mais usual. Agora, a gente só consegue entender a partir da religião mesmo, porque não tem outra ferramenta que junte a gente da mesma maneira, com a mesma integridade. Então, quando a gente trabalha com esse assunto, aliás, em Portugal a mesma data foi instituído, eu acho que após do Brasil é instituído também lá como essa data, porque tem a mesma conotação. Então, quando se fala em fraternidade, a rigor se imagina aquela casa, aquele convento, onde as pessoas vivem e coabitam com o mesmo estilo de vida. Então, tudo é comunitário, tudo é em prol de um bem comum. É essa a ideia. Só que isso, quando você puxa para a sociedade, não funciona bem. Porque são outros conceitos, é muito diferente. E é muita gente... Você não consegue isso, né? Imagina. É verdade. Muita gente com valores diferentes e com questões a serem trabalhadas diferentes também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você falou a respeito dessa questão, desse vínculo muito forte com a religião, né, Douglas? Isso tem a ver também com a questão dos valores de todas as religiões, de forma geral, ou de boa parte delas, de ter ali a fraternidade, a importância desse convívio, desse respeito, dessa empatia, como um valor dessa prática religiosa em si? Sim, a importância disso, quando você fala essa palavra aqui no Brasil, dá a impressão muito de ser muito católica, até porque a origem mesmo é essa, né? Mas se você vai para outras denominações religiosas, até mesmo a Umbanda, o Candomblé, algumas igrejas evangélicas também têm esse perfil, que é de unir as pessoas em prol de uma coisa em comum. Então ali todos estão falando a mesma língua. O processo todo é o mesmo, o objetivo é o mesmo. Então é por isso que facilita muito isso. E aí, se você imagina que algumas religiões, elas uniformizam as roupas, as guias, os rituais, esse comportamento todo muito igual, exatamente para manter essa harmonia e todo mundo se entender dentro daquele conceito. Repetindo, é o que a gente não consegue fazer fora, porque a diversidade é muito grande aqui fora, das entidades religiosas. Boa, assunto complexo, amplo. Bem amplo. Bom, mas agora a gente vai fazer uma pausa aqui no bate-papo, vai dar um pulo lá fora do estúdio para ouvir a população de São José. Tá na hora do nosso quadro Tá na Rua. O repórter Vitor Krigor perguntou para a galera aqui de São José dos Campos o que nós podemos fazer para tornar o mundo mais fraterno.
2024 foi embora, mas deixou marcas terríveis em todos os cantos do planeta. Só para você ter uma ideia, mais de 30 guerras aconteceram simultaneamente ao redor do mundo e mais de 92 países estiveram envolvidos nesses conflitos. 2025 só está começando e a gente veio falar com a galera aqui do lado de fora para saber o que elas esperam para esse novo ano e mais, o que será que elas podem fazer para que isso de fato aconteça. Vamos conferir. Cleusa, me diz uma coisa, 2024 foi embora, 2025 está começando. O que a senhora está esperando para esse novo ano? A gente espera melhore muita coisa, né? Por exemplo, a saúde, né? O preço das coisas que estão muito alto, né? Para a gente que é aposentado. Eu espero que as pessoas tenham mais compaixão pelo ser humano, né? Eles precisam ter mais amor pelo próximo. E aceitar melhor, né, as opiniões de cada pessoa, né, independente do que ela pensa em questões de relações para ela ou para o próprio, né, relacionamento pessoal dela, pelas conquistas, pela parte financeira. Então eu acho que a gente precisa ter mais compaixão. Olha, rapaz, a gente tem que ser otimista e o mundo está cada vez evoluindo mais, a tecnologia está aí e tudo muito bom, os jovens estudando, se preparando para o futuro. É isso aí, o mundo só tende a melhorar. Que tem mais árvore, porque a situação do oxigênio está meio complicada. Está com muita fumaça, precisamos de mais oxigênio das árvores. A gente no nosso dia a dia, a gente como indivíduo, o que a gente pode fazer para que esse mundo que a gente deseja aconteça de fato? Informação. Eu acho que todo mundo que se informa, que se comunica, ela vai ter como relevar e discutir todos os problemas, né? Seja eles quais foram. Para as pessoas sejam mais educadas umas com as outras, né? Porque a gente encontra muitas pessoas ignorantes com a gente, né? Tem hora que a gente leva para o lado ao contrário, achando que é por causa da cor da gente, né? Mas a gente precisa de mais educação. Você, no seu dia a dia, como que você pode colaborar para que esse oxigênio fique melhor? Para ninguém botar fogo nas árvores e... Jogar lixo na lixeira. Fazer o descarte seletivo, ajudar a mãe e o pai a separar plásticos e orgânicos, não é? Também tem que incentivar os coleguinhas da escola, né? Porque só os pais e a mãe é muito pouco, né? Tem que incentivar as pessoas. Não pode deixar as pessoas tacar bituquinha de cigarro na mata, porque deve sim pegar fogo. Então, ó, vamos fazer um trato. Final de 2025 a gente se esbarra de novo aqui pela cidade e a gente verifica se melhorou ou piorou. Pode ser? Toca aí. Nós, cada um fazendo, por menos que a gente contribua com a sociedade, às vezes você jogar um papel no chão, se você colocar lá na lixeira, já está contribuindo. Você dá um abraço, um sorriso para um ser humano, que nem você me chamou, vamos gravar, vamos falar de coisas boas, não é isso? Então é uma coisa que estamos contribuindo já. E todo mundo basta ser verdadeiro, ser honesto, sabe? Então vamos finalizar o nosso VT dando um abraço aqui também? Vamos sim. Foi um prazer grande dar essa entrevista para vocês. Maravilha, obrigado. Mercadão Municipal. E aí, vocês acham que foram bons pedidos para esse novo ano que está só começando? Vou deixar o meu aqui, ó. Eu desejo que nosso mundo seja um pouquinho mais solidário, sabe? Eu acho que tem faltado empatia e solidariedade com pessoas que estão em situações difíceis. Às vezes a gente não consegue enxergar a dificuldade delas e acaba meio que ignorando, passando por cima de algo que a gente não deveria. Ti e Marvin, quero saber aqui, ó, para começar o ano, o que vocês estão esperando de 2025? Conta pra gente, eu vou ficando por aqui, ainda tem muito mais, tá ligado? Porque o ano só tá começando, a gente se encontra na próxima semana. Falou! Faça as honras, responda você primeiro. Olha, o que esperar para esse ano que tá começando? Caramba, tem muitas coisas, né? Primeiro tem tudo que estava errado no ano passado, né? Começar resolvendo os problemas Refletir, do ano passado. mudar. Mas o que a gente pode tentar fazer diferente, por exemplo, talvez ouvir mais do que falar? Ouvir mais do que falar. Boa, depois dessa eu não vou nem falar, vou só ouvir. Não, mas falando sério, né? Legal que o Vitor conversou com muitas pessoas na rua. A gente viu que ele trouxe criança, pessoas mais velhas, né? Homens e mulheres, muitas pessoas em posições diferentes da vida, em momentos diferentes da vida. E todas trouxeram coisas parecidas, né, Douglas? Uma coisa muito positiva, pensar nessa questão de
de acreditar que o melhor está por vir e tal. E a gente sabe que isso é muito bonito, mas nem sempre a gente consegue colocar isso em prática. Especialmente levando em consideração que o mundo, às vezes, está passando por momentos muito complicados, né? Que interferem, sim, em quem a gente é naquele momento. Então, como se manter positivo e se manter esperançoso para um novo momento, um novo ano, diante de algumas adversidades que nem sempre estão no nosso controle? Uma das coisas que alguns falaram, acho que 2 falaram e citaram, é a empatia, né? É um exercício que eu falo diariamente no consultório e que todo mundo tem dificuldade até de compreender o que é de fato isso, porque se colocar no lugar do outro, em todos os momentos, é muito complexo, porque você tem que interpretar a partir da ótica do outro. Não é porque eu acho que seria melhor fazer assim o assado. Não, eu acho melhor, e nas minhas condições, na minha capacidade intelectual, na minha capacidade física, motora, eu posso fazer assim o assado. Agora, e o outro? Ele pode fazer com as mesmas condições? Não, não tem. Ele pode ter mais ou menos condições e vai ser diferente. Esse olhar é muito difícil de ter, muito difícil. Esse exercício, quando a gente consegue entender e começar a fazer, já começa a aliviar. Uma amiga falava assim, isso é muito chato de fazer, porque quando você começa a pensar a partir do outro, você não quer fazer barraco mais, aí você não quer brigar mais. Ela falou, daí perdeu a graça da vida, porque o barato da vida é isso, uns barracos de vez em quando, discutir com alguém no trânsito. Não, mas falou, não agora, graça, no dia da fraternidade universal. Nesse dia não, você leve nesse dia, pelo menos um dia. Ou só hoje. É só por hoje. E Douglas, tem uma outra questão importante dentro disso, se a gente for pensar falar um pouco a respeito da diversidade social, de forma geral, do respeito às diferenças. Isso também entra dentro desse conceito da fraternidade, de que forma, principalmente se a gente pensar hoje em muitos problemas que o mundo enfrenta de forma geral, a respeito de intolerância, por exemplo. Intolerâncias em diversos aspectos, né? A semana passada alguém me questionou sobre isso, falou assim, mas eu tenho os caras, são moradores de rua ali no centro da cidade, não sei o que, se chegasse, conversasse com todos eles, falei, não dá para fazer isso, esse é um trabalho muito maior e tem muita gente que já faz isso e observa, não consegue unificar isso, que tem muitas variações, até de interesses, não é só intelectual, de interesses também. Então a gente vai vendo que isso é muito complicado de ser. Agora, o ponto onde a gente consegue fazer com que às vezes se una com alguma coisa, como eu estava falando na questão no começo de fraternidade, de trabalho, né? Eu presidi uma ONG por 15 anos, eu idealizei e presidi por esse período todo. E aí, um dos projetos nossos era a alfabetização de adultos. Então a gente chegava com o adulto, que chegava lá, cada um tinha a sua necessidade. Um sabia ler, não sabia escrever, outro era copista, só mas não conseguia ler nada, enfim, eram coisas muito complexas, muito detalhadas cada um. As aulas eram muito individualizadas. Essa era uma percepção que a gente tinha que ter individual. Mas tinha um outro projeto, que ainda existe, mas agora não pertence mais à ONG, que era de arrecadação de brinquedos e entrega no Natal. Sim. Então a gente fazia arrecadação, aí começava a arrumar os brinquedos, e um dia reunia as 12 pessoas lá para fazer isso. Aí um dia resolveram fazer um desses anos, é muito engraçado, que eu estava acompanhando o projeto, mas eu não estava mexendo nos brinquedos. E eram pessoas de várias idades, assim, de níveis sociais diferentes, sim, mas que faziam parte. Aí eu estou fora, eu ouço uma gritaria, uma risada, uma brincadeira entre eles. O que aconteceu? Era só embrulhar brinquedo, de repente virou essa algazarra de senhores e senhoras de algazarra. O que aconteceu? Aí eu cheguei lá, eu fui ver o que estava acontecendo, eles tinham aberto uma caixa imensa, e essa caixa tinha aquelas coisas de festa, que tinha anteninha, e óculos, não sei o quê. E eles colocaram aquilo, fizeram uma alegria com aquilo na minha infância. A outra agarrou um urso de pelúcia e falou, esse urso é meu, eu vou levar embora. Eu falei, nossa, acabou a seriedade do negócio, virou bagunça. Essa união, esse momento fraterno que a gente teve, sim, lá, nivelou todo mundo em criança, em alegria, e fez um sucesso tão grande. A partir daí, todos os anos aconteceu alguma bagunça dessa. É delícia. Era muito legal. Foi uma mudança para melhor, com certeza. Uniformizar o grupo. Pessoal, tá tudo muito bom, ó, eu prometo que vai ter mais, mas agora uma pausa rápida aqui no Tá Ligado para um intervalo, só que a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Até já.
De volta com Tá Ligado na Cidade, e você sabia que a ONU, a Organização das Nações Unidas, celebra o Dia Internacional da Fraternidade Humana em 4 de fevereiro? A data, que serve para reconhecer a importância da solidariedade e do respeito mútuo, foi estabelecida em 2020. A ONU considera que os valores da fraternidade e da paz são fundamentais para manter a unidade da humanidade. No entanto, a organização tem expressado preocupação com o aumento de atos de intolerância, discurso de ódio e desrespeito à diversidade. Entre os principais objetivos da ONU estão manter a paz e a segurança mundial, promover relações amistosas entre as nações, cooperar para resolver problemas internacionais e promover os direitos humanos. Ou seja, tudo fácil, né? Muito simples de resolver. Exatamente. Brincadeiras à parte, são coisas extremamente difíceis, mas que dependem da gente no dia a dia, né? Não necessariamente ter uma grande organização para fazer isso. Acho que, né, Douglas, se todo mundo, voltando aqui, né, pro nosso papo aqui, entrevistado do psicanalista Douglas Brito, se todo mundo se tocasse dessas pequenas coisinhas no dia a dia, já facilitava o caminho, né? Eu parto de uma outra visão, a partir de consultório, que é o medo que cada pessoa tem. E os medos, e o medo individual e o medo coletivo fazem muito disso acontecer, porque eu começo a ter medo que o vizinho, que o outro faça isso ou aquilo comigo, eu começo a não querer essa pessoa perto de mim. Eu não quero isso, aquilo, porque eu não sei lidar com aquilo, porque eu tenho medo daquilo. Então, os medos que a gente vai tendo, individualmente e coletivos, enquanto a gente não trata, não conhece eles são os monstros enormes, disformes e tal. A hora que eu começo a conhecer esses medos, da onde eles nasceram em mim, se são originados em mim, originados via família, via sociedade, eu começo a identificar esse monstro, tem esse perfil, aí eu consigo ir ao encontro dele para acabar com ele. Enquanto eu não mexo com isso, eu não lido com esse assunto, eu fico assim. Então isso falta, muito conhecimento, muito autoconhecimento, muito conhecimento social, muito entendimento do outro e da sociedade, faz com que isso melhore muito. Sem dúvida. E a gente tem outras questões aí quando envolve esse tópico do medo, né, Douglas, que você citou, pessoas principalmente na condição de vítima de alguma situação, de algum problema, enfim, tem até uma informação interessante dentro disso que a gente separou, que o nosso querido Vitor Krieger separou pra gente, que eu vou trazer aqui, que é uma organização japonesa, eu não vou ousar pronunciar o nome dela aqui. Melhor não, né? Melhor não. Que recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelos esforços em prol de um mundo livre de armas nucleares. Essa associação, ela é fundada por sobreviventes da bomba atômica, das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Aí o link com essa questão que você citou, né? Tem o medo, a situação que a pessoa viveu, que um povo viveu, mas envolve um pouco de resiliência essa questão também, não envolve? Sim, de aceitação, de entendimento até onde eu posso ir. Até porque a resiliência também é uma questão pessoal e particular. Eu tenho que entender até onde eu vou. E para saber até onde eu posso ir, eu preciso me conhecer mais. Quando me conheço mais, isso tudo passa a... O preconceito desaparece, o preconceito ameniza e desaparece, os medos vão diminuindo também e desaparecendo, e a resiliência fica cada vez mais intensa em mim, porque eu sei o poder que eu tenho até onde eu posso ir em cada situação. Quer dizer, a mudança sempre vai partir de dentro para fora. É sempre de dentro para fora. É sempre. Esse é o ponto quando você junta, por isso se fala, quando você junta o coletivo tem mais força, porque são pessoas com medo que juntas elas têm uma força muito maior. E aí a coisa muda de figura realmente. Mas quando você separa as pessoas e trabalha individualmente, isso muda completamente. Eu acho que um bom exemplo disso foi o novo amigo do Vitor, no VT que a gente mostrou. Uhum. Primeiro bloco, né? Que falou ali, o Vitor falou, ajudar os pais em casa, e ele falou, ajudar os amigos na escola também. Né? É uma questão diária, né? É aquele lance do ideal, aquele negócio que a gente tem que correr atrás dele todo dia, né? Isso. Essa questão que eu estava citando, né, da ONG lá, ela tinha esse perfil, individualizar, entender qual é a necessidade de cada um. É trabalhoso fazer isso, mas é muito importante, o resultado fica muito bom. Então, à medida que eu me conheço e eu sei quais são os meus limites, eu consigo trabalhar isso e consigo ajudar as outras pessoas em volta. Isso é com cada um, né? Cada um consegue. O Douglas, a gente fala muito disso, de ser empático, né? Empatia é uma palavra que tem ganhado cada vez mais visibilidade aí, que é o simples ato de se colocar no lugar do outro para entender como o outro se
se sente ou vai pensar, e aí a gente conseguir encontrar meios termos, né, que agradem a todos ou que pelo menos não desagradem tanto as outras pessoas. Mas em contrapartida, tem essa questão do autoconhecimento que você tem falado bastante aqui no nosso papo, né? Sim. Se conhecer, se respeitar, se entender. E isso vai na contramão de ser empático, porque daí eu tô sendo bem individualista em relação a mim mesmo. Como achar um equilíbrio entre essas coisas? Entre olhar para mim mesmo, achar a mudança que é necessária dentro de mim para que me agrade, para que eu seja uma pessoa melhor, até para conviver comigo mesmo, que acho que é o pior tipo de convivência, né? Conviver com si próprio, e ao mesmo tempo ser empático e bacana com as pessoas ao redor. Então, isso não chega a ser contrário, eles se juntam. Quando você vai se conhecendo mais, você começa a entender que você é parte daquele conjunto e que o outro é similar a você. Quando você vê o outro, fala, não, mas ele também tem medos iguais. Quando eu pergunto de medos, por exemplo, no consultório aos pacientes, um dos medos que ganham sempre é de lagartixa. Ah, mentira. Olha. Barata. Gente, não, bichinho tão bonzinho. Não, barata não. Alguns anos atrás fizeram uma pesquisa que eu estava acompanhando de medos, né? E o primeiro que venceu na lista era medo de falar em público. Era o maior medo das pessoas. O segundo medo era morrer e o terceiro cair na rua. Então você vê, olha que situação que a gente não imagina. Mas individualmente, não, porque ninguém fala numa pesquisa que tem medo de lagartixa, mas no consultório fala. Fala, coitadinho, era tão boazinho. Mas enfim, isso é uma coisa que quando se interpreta, isso veio de onde? Veio lá da infância. Aí, ok, vamos amenizar. Aí a pessoa passa a não achar graça quando o outro fala de um medo que para ela é bobo, né? Ela perdeu a graça. Perfeito. Professor, queria agradecer a sua presença aqui no Tá Ligado, por toda essa participação, que, se a gente for pensar, são coisas que estão presentes no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não é que esquece de praticar, mas é um desafio lembrar disso sempre e colocar em prática, né, Tiago? É complicado, mas a gente vai tentando, né? Todo dia é um aprendizado, né, Douglas? Claro, faz parte. Obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite, obrigado. Até a próxima. E, pessoal, infelizmente o papo aqui acabou, mas o programa ainda não. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para o nosso último bloco com o quadro Atividade Legislativa. Até já. Quase no fim do Tá Ligado na cidade de hoje, mas a gente não se despede sem antes trazer informações sobre os trabalhos da Câmara Municipal de São José dos Campos. É isso mesmo, por isso está na hora do nosso quadro Atividade Legislativa. E chegou a hora de convidar o nosso colunista Lucas Guerra, que traz as informações pra gente, Lucas. Beleza? Tranquilo? E aí, Guerra? Agora, novidade aqui, tô vendo. Tá vendo? A gente tá um nojo. Vai ter minha foto aqui depois. Tem que pedir pro Tomita colocar aqui grandão. Não, se eu falar Tomita coloca na tela, ele vai colocar na tela geral, não aqui. Mas depois a gente vê isso aí, a gente põe o Tomita vai ter que se virar agora, vai ter que colocar só no telão. Colunista, já põe uma foto. Mentira, tô zoando. Guerra, bom, antes de tudo, feliz ano novo pra você. Estamos começando o ano aqui agora. Um ótimo ano aí pra nós. Um ótimo ano pra nós, exatamente. E a gente já quer saber o que você traz de novidade aí sobre esse tema que a gente está trabalhando hoje no programa. Que vocês estão falando de fraternidade. Né? Exato. Então eu pensei justamente em trazer uma lei aqui na Câmara que insere no calendário oficial de festas e comemorações aqui da nossa cidade a campanha da fraternidade. Excelente. Né? Ou seja, a gente sabe que a campanha da fraternidade é um movimento que tem sim um viés religioso, mas é interessante falar que o principal desse trabalho é também por uma causa social. Então, acho que independente, né, dessa pluralidade que a gente tem na Câmara de religiões, esse é um movimento apoiado praticamente por todos os vereadores, justamente pela causa social que a campanha da fraternidade ela carrega, né? A gente vê, na verdade, né, ao longo dos anos, a campanha da fraternidade trabalhar temas como a fome e o que fazer para resolver. A gente viu naquela questão da polaridade política que a gente viu a campanha da fraternidade trabalhando união entre os povos. Então, sempre tem um recado muito importante e a Câmara está presente, tornando nessa campanha parte também da cidade, é uma forma da gente valorizar e trazer toda a sociedade e poder público para esse debate, o que a gente também pode fazer para promover
essas ações que são valorizadas na campanha da fraternidade, para a gente trazer mais união, para a gente conseguir combater a fome, para a gente despertar solidariedade, ou seja, todos nós temos que fazer esse trabalho social. E eu faço uma pergunta para vocês, o que vocês também têm feito também para ajudar nesse trabalho social, qual boa ação vocês têm feito ou esperam fazer nesse próximo ano? Eu espero conseguir me envolver mais em alguns trabalhos comunitários, vamos dizer assim, né? Os trabalhos que a gente não ganha nada para fazer, mas Exato. a gente às vezes leva alegria e atenção que uma pessoa está precisando, né? E às vezes é o mínimo, aquilo vai fazer uma grande diferença. Você já é capaz de transformar. Não é? Com certeza. Eu sempre faço uma listinha de coisas que eu espero fazer, praticar mais no ano seguinte, né? E nesse ano tem participar mais ativamente de projetos sociais, colaborar de alguma forma, justamente porque é uma questão de ajudar o próximo e a gente mesmo, por que não? Sem dúvida. um O negócio importante é a gente conseguir cumprir, né? E o senhor? Sempre branco. A gente fala de meta. E o senhor, Lucas Eu vou roubar Guerra? o que vocês falaram, pode? Vai fazer só um de pensou- cada. Vamos fazer, Só pensou vamos na ajudar o pergunta, poxa próximo. vida. O jornalista pensa na pergunta, mas a Não pensa na resposta não. resposta. Mas eu estava brincando, eu fiz essa pergunta por uma razão. É que eu também queria falar de uma lei aprovada aqui na Câmara, né, que trata justamente do dia de doar. A gente tem aqui em São José uma lei aprovada que cria na cidade o dia de doar. E o que significa isso? Estimular na população que ela doe algo. Eu não estou falando de uma doação, vamos pensar, de algo físico, como roupa, mantimento. Não. Às vezes, o que você pode fazer para doar o seu tempo para outra pessoa? O que você pode fazer para doar a sua presença? De que forma você pode doar o seu trabalho para ajudar o próximo? Esse dia de doar é um estímulo para que você repense, às vezes, porque a gente às vezes coloca uma distância muito grande. Mas eu não sei fazer aquilo, eu não posso ajudar naquilo, eu não tenho tempo. Mas calma, a gente sempre tem algo que a gente possa fazer e doar para o próximo. Tanto que essa campanha também é levada para o Fundo Social de Solidariedade aqui da cidade, que faz uma campanha bem grande sobre isso. Trabalhos importantíssimos e que fazem toda a diferença na sociedade. Guerra, obrigado pela sua Eu que agradeço, participação. pessoal. No Aguardo primeiro tá minha ligado foto do aqui, ano. tá, depois. Sim, semana que vem Tomita já tem uma missão para cumprir. Vambora? Vamos nessa. O ano só Gente. começando, galera, mas quero aproveitar para desejar para vocês um ótimo ano também, viu? Que vocês continuem nos acompanhando. A gente vai ficar aqui mais um ano inteirinho, hein? Com certeza. Vai dar tudo com certeza. certo. Isso aí, Até gente. semana que vem. Tchau, tchau.